Igreja Adventista, unida com o Estado, para proibir a proclamação da mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está trabalhando para proibir e banir a mensagem do terceiro anjo de seus púlpitos e da internet, em troca de uma mensagem atrativa de somente Jesus, amor, alegria, paz e esperança. Tudo em troca da falsa liberdade religiosa. Tudo motivado pelo politicamente correto. Mas temos que ser politicamente corretos ou profeticamente corretos. Quantos encontros extraordinários eu quero ter no céu! Com os meus amigos muçulmanos, com os meus amigos de matrizes africanas, com os meus amigos judeus. Quantos encontros eu quero ter, irmãos! Que Deus te inspire nesta manhã. Eu vim para falar de liberdade religiosa para vocês. Para ela todos serão salvos, até mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, como os muçulmanos. Deus nos revelou, através de Ellen White, que Satanás iria tentar deter a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Satanás ideou um estado de coisas, por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será detida. Devemos acautelar-nos de seus planos e métodos. Evangelismo, página 230. A Igreja Adventista, infelizmente, está entrando nesse plano de Satanás para deter a mensagem do terceiro anjo, usando a falsa liberdade religiosa. Vejam o que os pastores e advogados da Igreja estão fazendo para proibir a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Mas nós sentimos que a intolerância religiosa tem aumentado aqui no nosso país, especialmente com veiculações de conteúdos de intolerância religiosa na internet. Isso é recorrente, é volumoso e tem aumentado a cada dia. Então a comissão entendeu, não é, que era o momento de manifestarmos, não é, o nosso pensamento sobre intolerância religiosa na internet, mais que isto, utilizarmos deste documento para avançarmos com ações práticas de combate efetivo à intolerância religiosa na internet. Ela diz que é o momento deles se manifestarem sobre a intolerância religiosa na internet, e que deve haver ações práticas de combate à intolerância religiosa na internet. O que ela chama de intolerância religiosa é, na verdade, a liberdade de expressão. Em outras palavras, eles querem proibir a liberdade de expressão, que ela chama de intolerância religiosa. O mais incrível é que ela ainda fala de liberdade religiosa. Não podemos ter liberdade religiosa sem liberdade de expressão. Liberdade religiosa sem liberdade de expressão não é liberdade religiosa. Para Herodias, João Batista era um intolerante, porque denunciou seu adultério. E para ela, João tinha que ser proibido de expressar sua crença. A doutora Damares não percebe que ao tirar a liberdade de expressão, ela está tirando a liberdade religiosa. Eles querem que nós fiquemos calados e aceite o que eles dizem. A senhora falou sobre ações práticas, doutora Damares. Qual o objetivo desse manifesto? É colher assinaturas de apoio ao manifesto. Isso já está acontecendo. Nós já temos em torno de 5.000 assinaturas, mas nós queremos outras milhares. Depois desta coleta, nós vamos então visitar os provedores, abrirmos este diálogo, apresentarmos o objetivo desse manifesto, que é a filtragem de conteúdos de intolerância religiosa, e vamos dizer qual é o desejo da sociedade. É de que haja este filtro, porque estes conteúdos ofendem sentimento religioso e, em última análise, ou em primeira análise, ele ofende a dignidade humana. O manifesto fala muito sobre dignidade, Estado democrático de direito, não é? E o último passo, esse é o mais complexo, mas nós queremos avançar para este passo, é buscar mudanças na legislação que assegurem
Esta filtragem, que ao que nos parece hoje, depois do marco civil da internet, houve uma desoneração dos provedores, ou seja, eles hoje estão menos responsáveis por estes conteúdos intolerantes, e para que você os retire, você precisa entrar com uma ação judicial. Então o que ela disse foi: eles vão colher assinaturas do povo enganado. Depois eles vão até os provedores, e com auxílio do Estado, mudar as leis, obrigando os provedores da internet a investigar os conteúdos intolerantes. Remover esses vídeos, sem ter que entrar com uma ação judicial. Observe aqui, que a igreja está buscando auxílio do poder civil, para impor suas ordens, pedindo para eles proibir a intolerância religiosa, ou seja, a liberdade de expressão e a verdadeira liberdade religiosa. Para eles, se você pregar a verdade bíblica sobre o anticristo, e dizer que o papado é o anticristo, que o domingo será a marca da besta, e que as igrejas vão se unir para impor o sinal da besta, isso é ofender as pessoas. Então você deve ficar calado. Você não deve pregar essas coisas. É o que a Igreja Adventista ordena fazer hoje. A igreja tem que ensinar agora o que é comum, e ignorar a pregação das verdades puras dos três anjos. Isso levou a Conferência Geral, como um corpo, a aprovar uma resolução, para ensinar tudo em comum com as outras igrejas. A revista Review and Herald, na página 16 diz: votado. Planos departamentais. Colocar ênfase nas verdades não controversas, compartilhadas em comum, com todo o cristianismo. É por isso que a Igreja Adventista de hoje não prega mais sobre a marca da besta e a imagem da besta, por medo de perturbar seus ouvintes. A falsa liberdade religiosa e ecumênica calou a boca dos líderes adventistas. Eles entraram nos planos do diabo, em deter a mensagem do terceiro anjo. A mensagem tem que prover uma cultura de paz, que respeitem as diferenças e estimulem a cidadania para a promoção da cultura de paz. Esta lei, no entendimento da comissão da OAB, ela não está atendendo à promoção da cultura de paz. O objetivo da falsa liberdade religiosa é a comunhão ecumênica entre todas as religiões. Então nenhuma igreja deve atacar a outra, dizer que o Papa é o anticristo, que a organização católica é a obra-prima do poder de Satanás, como está no livro O Grande Conflito, é proibido por essa falsa liberdade religiosa. A partir de agora, a Igreja Adventista tem 4 representantes no Fórum Interreligioso. Entre os 101 membros de 28 segmentos religiosos, os 4 representantes adventistas são os pastores Enildo Nascimento, da Associação Paulista Central, e Jefferson Castilho, da Associação Paulista do Vale, além do presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, o advogado Samuel Luz, e a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, doutora Damares Moura. Ocuparei este assento representando a ordem e trazendo um conteúdo e uma experiência que nós já temos de combate à intolerância religiosa e de promoção à liberdade religiosa na OAB. A Igreja Adventista está unindo com o Estado, com as religiões, com os advogados do Ministério Público, o Fórum Religioso, para perseguir o povo de Deus. Ela está buscando auxílio do poder civil para impor suas ideias. O Fórum ele tem essa responsabilidade de influenciar as decisões do Estado. Observou o que ele disse? Observe de novo. O Fórum ele tem essa responsabilidade de influenciar as decisões do Estado. De influenciar as decisões do Estado. Agora, doutora Damares, nós não entraríamos aí num terreno do cerceamento da liberdade de expressão? Ela não é adventista, mas já percebeu que será um cerceamento, ou um impedimento da liberdade de expressão.
A votação do projeto das fake news deve acontecer no plenário da Câmara na próxima terça-feira. O texto é debatido no Congresso Nacional há 3 anos. O regime de urgência estabelece o projeto como prioritário. Ele foi aprovado por 238 votos a favor e 192 contrários. 83 parlamentares ainda não se posicionaram nem contra nem a favor da proposta, que é considerada de extrema importância. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, tem aceitado sugestões ao texto e hoje esteve com representantes da bancada evangélica. Minha expectativa é que nós possamos produzir mais convergências. O certo é que aprovaremos um texto que garanta liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto, inclusive nos meios digitais, de modo que haja mais segurança na internet, inclusive para a prática religiosa. O texto não fala em censura, mas busca proteger a liberdade de expressão e evitar que ataques e crimes sejam cometidos. Logo no artigo 1º, o projeto deixa claro: a lei não implicará na restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e à manifestação artística, intelectual, religiosa, política, literária ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Ainda assim, a Frente Parlamentar Evangélica fez sugestões e modificações no texto serão feitas. Por exemplo, deixar claro na lei que será vedada qualquer tipo de restrição à liberdade religiosa. O projeto tem sido alvo de muita desinformação. A polêmica envolve a criação de uma agência reguladora para as redes. O texto que será votado deve vincular a regulação das redes sociais a uma agência já existente, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E exatamente para deixar bem claro que não haverá censura, a linha a ser adotada é: tudo que é proibido no mundo real também é proibido na internet. Não se trata de censura. Estamos aqui a falar de regulação necessária e importante que nós vemos acontecendo, especialmente na Europa, né? De o quê? De você ter elementos de transparência e responsabilidade. Por quê? Porque nós temos importantes companhias, big techs, que impactam positivo e negativamente na vida das pessoas. Logo, uma regulamentação é necessária. Assim como tem regulamentação do consumidor, assim como tem regulamentação em uma série de questões. Essa é, inclusive, a recomendação que a OCDE, o Clube dos Países Ricos, tem feito. O organismo internacional tem orientado os países do grupo a vincular a regulação da internet às agências de telecomunicação. Mesmo assim, o debate persiste. Acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de se pronunciar, inclusive com a possibilidade de serem presas. Isso diz o próprio projeto apresentado. Nós precisamos achar outros meios para combater a mentira, para combater a disseminação de notícias falsas, mas não é este de calar o cidadão a priori e dar mais poder para o governo. Nosso desafio no dia de hoje é encontrar um texto, uma proposta que dê conforto para a maioria da casa e nós temos eficácia no cumprimento da lei. O projeto regula a atuação das plataformas digitais. Prevê que mecanismos de busca moderem, identifiquem e excluam conteúdos considerados criminosos. A pena será de multa e até prisão de 1 a 3 anos para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas, quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. Trata-se de mais um mecanismo para a gente combater a desinformação que tem sido tão comum nas redes sociais e os discursos de ódio, né? Hoje a gente fala que a gente está na sociedade da informação, quando na verdade o que mais a gente tem é desinformação. Nenhum direito é ilimitado. Não é porque existe esse direito que eu posso ir nas redes sociais disseminar fake news ou mensagens de ódio. Então, na verdade, o que esse projeto de lei vem fazer é instituir mais um mecanismo de transparência, de forma que a gente possa combater com efetividade as notícias falsas.